Hey, meu povo, como vai? Tudo bem? Espero que sim. Sou muito fã de quem fala, nós temos vídeos toda terça-feira, toda quinta-feira, tal horário, e elas cumprem, né, esse negócio aí que elas estão prometendo. Porque eu não sei se vocês viram no banner do canal, eu falei que vai ter vídeo toda terça-feira às 21 horas. Eu menti, tá? Menti mesmo, não tá rolando, tá saindo quando dá. Eu tô tentando ao menos ter um vídeo por semana, não sei se vai ser realmente possível manter dessa forma, porque o tio tem que trabalhar, não é mesmo? E aí você me pergunta, então por que eu mantive aquela informação ali se não tá rolando? Primeiro porque eu quero olhar para aquilo e ver que eu falhei, né? Encarar meu fracasso. Depois porque também é importante lançar para o universo, porque vai que uma hora dá certo e aí eu não sei. Então o que você tem que fazer? Tem um sininho de sinalização ali onde você se inscreve, que é para você acompanhar, você recebe notificação quando sair vídeo novo. Combinado? Então, combinado. Seguinte, estão querendo boicotar a criadora da ideologia de gênero, Judith Butler, que está vindo aqui para o Brasil para um evento. E lá no site Gospel Prime eles estão dizendo que criadora de ideologia de gênero admite que contraria a Bíblia. Marxista, Judith Butler desdenha de cristãos e conservadores. Ela está vindo fazer uma palestra no Sesc Pompeia entre os dias 7 e 9 de novembro agora, junto com outros convidados também. Chegaram aí a fazer um abaixo-assinado, tem mais de 300 mil assinaturas, para tentar impedir que o Sesc fizesse esse evento com ela, só que não rolou não, tá? Ela vai vir mesmo. E que tal a gente tentar descobrir quem é Judith Butler? O que será que ela representa? Ela é a ameaça para a família tradicional? Ela é a imposição de gênero? Será que ela tem algum plano de dominação marxista, comunista, esquerdista? Bora descobrir? Então bem-vindos ao Biografia. A Judith Butler, ela cresceu em Cleveland, onde o pai dela era dentista, e a família da mãe tinha uma rede de cinemas. Ela tinha lá 12, 13 anos e foi indagada sobre o que ela queria ser quando crescesse. E aí ela falou, ou eu vou ser filósofa, ou eu vou ser palhaça. Ela ingressou em Bennington College e depois de 2 anos ela foi transferida para Yale, que é aí uma das 3 mais importantes universidades dos Estados Unidos. Lá ela entrou para um programa de filosofia e permaneceu até concluir o doutorado dela no final dos anos 80. O que ela fez? Ela publicou a sua dissertação, que era o Subjects of Desire, ou o sujeito do desejo, e era ali a sua primeira reflexão sobre a questão do gênero, a questão da construção social. Uma pauta bem polêmica e muito temida por muitas pessoas, que é um assunto que está muito aflorado ultimamente. Então, desde a sua primeira publicação, ela já tentou trazer a biologia para o campo social. O ponto de partida do pensamento da Butler é um questionamento sobre o que é ser mulher, né? De quais presunções isso depende. Então, por exemplo, se as feministas se referem aos direitos das mulheres, ela questiona a quais mulheres elas estão se referindo, que tipo de mulher é essa? Porque será que o fato dela ser lésbica também não condicionava a sua visão sobre o que é ser mulher? Isso não seria também um instrumento regulador? Não que ela tivesse, na verdade, incomodada de ter um rótulo, porque ela queria era se manter constantemente incomodada com a ideia de categorizar uma identidade, né, a partir de determinado ponto de vista. E desde 93 ela é professora de uma faculdade na Califórnia, onde ela tem lá 2 frentes, uma é retórica e a outra é literatura comparada. Ela mora com a sua companheira Wendy, que é professora de ciências, e as duas têm um filho, o Isaac, que agora está com 21 anos. Nos anos 90 ela lançou Problemas de Gênero, que foi um grande sucesso, e ela traz a primeira vez a abordagem sobre a performatividade. O que é isso? É a ideia de gênero vista não só pelo que somos, mas como nós nos comportamos, né? O que estamos constantemente fazendo. Para você entender um pouquinho da sua tese, ela fala do quanto é importante separar gênero de identidade e desejo ou sexualidade. Isso para uma sociedade que é muito conservadora, que tenta normatizar, simplificar essas questões todas, né, de gênero, sexualidade, de uma forma bem simples, e tentando taxar o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal, onde toda essa questão se resume a homem é homem, mulher é mulher e ponto final. O que a Butler tenta mostrar para essas pessoas é que a discussão dos mecanismos que formam a identidade vão muito além desse binarismo de macho, fêmea, né, porque isso simplifica demais questões muito mais complexas que isso. Quer dizer, ela dá uma importância para a subjetividade, camadas mais profundas do ser humano, que é o que explica a diversidade.
que não pode ser ignorada simplesmente. Uma das grandes polêmicas envolvendo a Butler é em relação ao poder, porque para ela a heterossexualidade funciona como um mecanismo de disciplinamento, é uma construção regulatória para manter ordem e também garantir a reprodução. Quer dizer, o ser humano está programado para obedecer e procriar, e mais nada. Mas eu achei uma entrevista que ela deu para a Folha e ela tem um posicionamento muito interessante que vale a pena compartilhar, porque é o que ela diz. É importante reconhecer que liberdade significa liberdade pessoal e não está de nenhum modo ligada aos esforços pela igualdade ou à luta contra a violência estatal, são coisas diferentes. Quando a lei se torna um instrumento de violência do Estado e a sua força coercitiva, que de alguma maneira está sempre implicada com a violência, então há que se engajar em formas de desobediência para exigir outra ordem de lei, que aí vem um pouco do anarquismo aí. Desse jeito há que se tornar o que se denomina como um mau sujeito, ou um anarquista, olha que interessante, como um anarquista provisório, que é a fim de desvincular a lei do processo de subjetivação, que seria aí a liberdade individual. Daí, gente, eu vi um vídeo da Joyce Helsman falando sobre a questão da ideologia de gênero. Para ela, esse tema, que é muito abordado pela Butler, e ela, na verdade, estava falando da Butler nesse vídeo, para ela a ideologia de gênero é uma grande baboseira. Ela estava meio confusa com a ideia da ideologia de gênero, com a construção da identidade, porque ela falava, pô, mas aí o cara diz que você não nasce homem, não nasce mulher, torna-se. E ao mesmo tempo esse cara vai e diz que você nasce gay. É incoerente, né, na visão dela. E aí só por esse trechinho já dá um start na gente de como é importante se discutir sobre o que é gênero e sexualidade. A falta de conhecimento sobre essas duas coisas e saber diferenciar essas duas coisas é o que muitas vezes leva a tal da histeria coletiva, né? E assim, você pode discordar da Butler, tá? Porque ninguém é obrigado a concordar com as teorias de ninguém. Na verdade, todo mundo tem que ter senso crítico para tirar as suas próprias conclusões das coisas. Mas antes disso, cara, você precisa entender conceitos muito básicos. E eu acho que essa é uma oportunidade para você, para entender o que é de fato gênero, o que é de fato identidade e o que é orientação sexual. E aquilo que você concorda ou discorda, sem esse entendimento básico, não vai passar de pura ignorância. Então, se você quiser continuar sendo contra, pelo menos você já vai saber do que você está falando. Então vamos começar pelo mais simples de entendimento, que é a questão do sexo, o gênero. O sexo nada mais é que o seu traço biológico, aquilo que você nasce, né? A questão do cromossomo, a genitália, então ali vem a formação biológica, né, do ser humano. Daí você logo já pensa, ok, homem, mulher. Porém, só aí já existe uma terceira via, porque pode haver uma dissonância da questão do cromossomo, das gônadas. Você então não pode negar que biologicamente existe, além do homem, da mulher, a possibilidade de nascer o intersexual. Ok? Então, após você entender a questão da atribuição biológica, é preciso entender que existe uma outra questão, que é a identidade, o comportamento, ou melhor dizendo, a performatividade. Daí que vem aquele papo do cisgênero. O que é então o cisgênero? É a pessoa que olha para suas atribuições biológicas e se identifica com elas. Tá tudo ok comigo, né? Quer dizer, eu sou homem, me identifico como um homem, independente de ser gay ou ser hétero. Eu sou biologicamente homem e entendo e aceito isso numa boa. O mesmo seria com a mulher. Porém, há pessoas que desde criança começam a ter um comportamento que não está relacionado ao seu fator biológico, que vai muito além de ser um cara afeminado ou de ser uma mulher masculinizada, tá? Não é somente isso. É uma questão que vai além do comportamento. Ela não está conseguindo compreender o que está acontecendo, as transformações no corpo, os seios crescendo, as genitálias, e ela começa a observar o comportamento das outras crianças e começa a perceber que eu não me comporto, eu não gosto das mesmas coisas que esse menino, eu não falo igual a ele, eu não tenho os mesmos interesses. Então esses são traços que desde criança já começam a acontecer. E quando isso está acontecendo aqui dentro, o pai pode rezar, o pai pode boicotar Globo, o pai pode boicotar Homo, o pai pode chamar o Padre Quevedo, o pai pode fazer o que for, pode tirar o filho do convívio com a sociedade, que isso não vai mudar o que realmente importa, que é o que está acontecendo dentro da cabeça da criança. Quando essa criança começa a ter essa dificuldade de entendimento da sua identidade
encaixada com a sua atribuição biológica, é preciso o acompanhamento psicológico, né? Então vai ser feito um acompanhamento profundo, profissional, sério, com os pais presentes, entendendo aquela situação, para até que se chegue na decisão de uma possível resignação do gênero. O que é essa resignação? É pegar os traços biológicos, né, os traços do seu gênero, e deixá-lo condizente com a sua identidade. Isso é possível ser feito porque, do contrário, não dá. Você consegue, através da ciência, de uma cirurgia, adaptar o corpo para aquilo que a mente está entendendo. Você só não pode, você não vai conseguir fazer com que a sua mente se adeque ao corpo que você tem. Entende a diferença quando se fala na questão, por exemplo, de uma cura gay? Né? Porque você não consegue mexer o que está lá dentro. O que está lá dentro é seu. Isso nada vai conseguir mudar. Então você já sabe o que é o sexo biológico e o que é a identidade de gênero, certo? E daí vem a questão da orientação sexual. O que é isso? O desejo, né? Que é o sujeito sentir atração por alguém do sexo oposto, o heterossexual, pelo mesmo sexo, o homossexual, ou até mesmo pelos dois, ou inclusive por nenhum. Isso significa o quê? Que a sua sexualidade não tem necessariamente a ver com o seu gênero. Uma coisa é a sua construção biológica, outra coisa é o entendimento da sua identidade de gênero, e a outra coisa é a sua atração, o desejo. Que é o que gera muita confusão nas pessoas, né? Porque, nossa, o cara quis virar mulher, a mulher quis virar homem, e os dois se apaixonaram? Que estranho, né? As pessoas não compreendem, porque de fato o desejo não tem nada a ver com isso. Então, quando se quer debater a identidade de gênero, que as pessoas entendam o que está acontecendo, ninguém está considerando que seu filho vai virar gay, ninguém está incentivando a homossexualidade do seu filho, porque também não tem como. Assim como você não consegue mudar a ideia da identidade de gênero, você também não consegue mudar a questão da atração sexual. O que é um ex-gay? O ex-gay é um cara que está reprimindo o seu desejo para não se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Agora, se ele vai ser feliz fazendo isso, reprimindo a sua sexualidade para fingir ser uma coisa que ele não é, aí já é um outro ponto. Não é a discussão desse vídeo. Caramba, né? Quantas coisas sobre esse tema. E eu espero que vocês estejam assistindo isso com o coração muito aberto, porque isso vai muito além do que você concorda ou discorda, porque tem a ver com as subjetividades do indivíduo. Agora, voltando na Butler, ela não é uma pessoa que se intitula de fato criadora da identidade de gênero. Não é uma invenção dela, é na verdade o seu objeto de estudo. A Folha chegou a perguntar para Butler o que ela acha dessas pessoas que ficam demonizando o tema da, como eles dizem, ideologia de gênero. Daí ela diz algo bem interessante sobre isso, porque enquanto tem pessoas que entendem que a questão do gênero e da sexualidade levam para diversas trajetórias, para outros, a questão do gênero e sexualidade tem que levar para um único meio, seja ele ou uma lei natural ou uma lei fixada por Deus. E para essas pessoas, tudo aquilo que foge ao natural ou fixado por Deus é assustador. O que essas pessoas fazem? Elas escolhem o ódio como uma forma de lidar com os seus medos. Interessante, né? Bom, daí a Judith Butler, que tem já 15 livros publicados, sendo que deles 6 têm traduções no Brasil, ela se dedica para a questão da ética no comportamento. Faz uma reflexão sobre a precariedade do ser humano e a sua necessidade de suporte para o seu convívio, para a sua relação com o meio, com o seu entorno social. As pessoas são o que elas são e o que precisa mudar de fato é a forma como nós enxergamos o outro. Seria muito interessante se a gente parasse com a negação, com a dificuldade de ouvir as possibilidades e principalmente não querer que o outro expresse as suas opiniões só por elas serem diferentes da sua. E sabe o que é o mais doido? Mais doido de tudo isso que eu falei? É que a vinda da Butler não tem nada a ver com a questão da identidade de gênero que a galera tá aí querendo boicotar. Ela tá vindo para um bate-papo de várias universidades que estão fazendo um projeto para falar sobre os fins da democracia. Ela ficou sabendo desses boicotes, né, sobre MBL, da revolta lá do ator de filmes pornôs Alexandre Frota, que agora é um representante da família tradicional. Daí ela falou o seguinte: as pessoas que se opõem à minha presença
não estão realmente abrindo livros e aprendendo sobre a teoria do gênero. A oposição se baseia em um fantasma que parece ser excitante e assustador. Eles pensam que talvez eu seja um pesadelo vindo para a cidade, mas eles estão no meio de um pesadelo da própria criação. Então por que é importante esse debate sobre democracia que vai acontecer? Porque as pessoas estão perdendo o medo de serem intolerantes, né? Elas estão achando bonito, estão vendo que o ódio gera like. Elas começaram a utilizar uma brecha na própria democracia para atacar a liberdade dos outros. E é bem preocupante quando tentam calar um ponto de vista que é diferente do que as pessoas têm. Porque você perde a oportunidade de ter referência para aí sim você tirar suas próprias conclusões e entender o que é certo, o que é errado, o que você concorda ou não concorda. Mas se você não quer ouvir, não quer saber, não está interessado, já tem uma opinião formada e nada presta, todo mundo tem que ir para Cuba mesmo, ok, cara, tudo bem. Mas, meu, por favor, né? Não vamos impedir que os outros tenham o direito de sair desse obscurantismo. Bom, então nós estamos terminando, espero que vocês tenham gostado. Por favor, curte, comenta, diz aí o que você pensa, contribua com as suas opiniões e também, né, compartilhe com outras pessoas. É muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E o Biografia vai ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Fui!